frase que eu ouvi, uma imersão de marketing que eu participei recentemente, é de que a arte de vender um produto ou serviço usando a internet é o que define o marketing digital. E se a gente for parar para pensar, realmente, quando a gente está fazendo marketing, a gente está pensando em vender alguma coisa. Pode ser que seja um produto, pode ser que seja um serviço, pode ser que seja uma ideia, uma imagem, um pensamento, pode ser a sua própria imagem, você está se vendendo ali, você quer crescer, você quer se tornar um influencer, pode ser por vários motivos, você quer crescer o seu negócio, a sua empresa. Então, o objetivo final é vender alguma coisa para alguém. Para isso, você tem que focar no planejamento. O planejamento é importante em qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida. E na criação de conteúdo, isso não é diferente. Eu listei aqui alguns tópicos que você precisa se atentar quando for fazer o seu planejamento de conteúdo. A primeira parte, antes de começar a criar os conteúdos, é definir a sua persona e o seu público-alvo. Ambos vão servir como um norte durante todo o processo de criação da sua estratégia de conteúdo. Porque vamos dizer que você vai lá criar um conteúdo. A primeira pergunta é: para quem eu estou criando esse conteúdo? Quem é a minha persona? Quem é o meu público-alvo? Do que essa pessoa gosta? Qual que é a faixa etária dessa pessoa? E isso tudo a gente pode definir com algumas perguntas, levantando alguns dados. Eu listei aqui para a definição da persona. O que a gente vai listar? O que é a persona? Primeiro vamos dar esse conceito. Persona é um personagem fictício que você criou do que seria o seu cliente ideal. Então, eu estou inventando aqui uma pessoa que seria um cliente ideal. Um negócio ou um perfil não precisa necessariamente ter uma única persona, tá? Você pode ter variadas personas. Por exemplo, eu gerencio a conta da EdSchool, o conteúdo. Eu fiz por muito tempo sozinha, agora tem mais gente fazendo também. Mas o conteúdo da EdSchool, por exemplo, eu sempre busquei entender quem era a persona antes de começar a criar o conteúdo para qualquer nicho que fosse. Mas no caso da EdSchool, que é uma escola de tráfego pago, eu listei ali o cara que é um afiliado, o cara que tem um negócio, a pessoa que trabalha na empresa de alguém fazendo tráfego. Então, são vários perfis de personas diferentes que estão interessadas no mesmo produto. Então, o produto necessariamente não precisa ter só uma persona. E aqui eu coloquei algumas perguntas, alguns dados que você pode coletar para definir a sua persona. Além do que já é abordado pelo público-alvo, que eu vou mostrar aqui na frente, na persona você encontra um nome fictício para facilitar a conexão, uma breve história sobre o dia a dia da persona, a profissão, quais são os hábitos de compra, qual é o estilo de vida, as redes sociais favoritas, os hobbies, os valores, as dores relacionadas ao seu produto, as ambições. Você entende como essas informações são relevantes? Por exemplo, se você sabe quais são as redes sociais favoritas da sua persona, você vai saber qual tipo de conteúdo ela gosta de consumir. Porque cada persona, cada rede social, na verdade, vai se posicionar de alguma forma. Tem um tipo de conteúdo para ser consumido. O TikTok, por exemplo, é um consumo de vídeos rápidos. O YouTube já tem vídeos mais longos. Tem vídeos rápidos também, porém mais rápidos do que o TikTok no geral. O Facebook tem aqueles posts, tem muito post em vídeo também. O LinkedIn é um conteúdo mais profissional. Então, isso aí vai te dizer qual é o tipo de conteúdo que a sua persona consome e já vai te dar o norte de qual tipo de conteúdo que você precisa criar. Agora, falando em público-alvo, a lista de perguntas é: seu produto se destina a empresas ou pessoas físicas? Porque o seu público-alvo também podem ser CNPJs, né? Nem sempre vão ser CPFs. Em qual região, cidade ou estado moram as pessoas que compram o seu produto? Esse é um produto destinado a um só gênero ou é unissex? No caso da última opção, é comprado mais por homens ou por mulheres? Qual é a idade dos seus consumidores? Qual a renda, a formação, estado civil, a idade ou a geração para qual se destina o produto? Com qual frequência o cliente consome esse produto? Então, já tome nota dessas perguntas e já guarda essa colinha para toda vez que você precisar definir a persona para o seu cliente ou para o negócio, você já vai ter essas perguntas para nortearem a sua criação. Próximo passo dentro do nosso planejamento, linha editorial, é onde você vai definir o posicionamento. Para definir a sua linha editorial, você vai escolher quais são os assuntos que você vai falar. Quais são os seus temas que você vai abordar nesses conteúdos desse Instagram. Deixa eu ver se eu detalhei aqui na frente. Não, ainda não. Definir a linha editorial, então. Na linha editorial, você vai colocar os tipos de conteúdo que você oferece,
Aqui para frente eu vou mostrar vários tipos, tá? São conteúdos educativos, conteúdos de conexão, de humanização, de entretenimento. Então, na sua linha editorial ali, você já vai selecionar quais são os tipos de conteúdo que você vai produzir. Isso tudo com base no seu público, que você definiu anteriormente. Então, se eu tenho um público X, eu vou definir um tipo de conteúdo X. Eu vou falar sobre os assuntos X, X, X e Y. Então, você vai definir tudo isso aí na sua linha editorial. Que aí, quando você tiver lá com bloqueio criativo, sem saber sobre o que falar, você vai lá, vai abrir a sua linha editorial e vai ver, não, eu falo sobre esse tema, então eu tenho que criar um conteúdo dentro desses temas aqui. E os tipos de conteúdo, que eu já vou citar aqui para frente, e também o tom de voz que você vai usar nessa comunicação, qual é o objetivo, de que forma que você quer ser visto, se posicionar. E aí depois que você já tiver essa ideia de linha para seguir, de linha de pensamento, linha de edição para seguir a sua linha editorial, aí você já pode começar a montar o seu calendário editorial. O calendário editorial é onde a gente faz o planejamento das postagens. Você já criou os conteúdos e agora você vai definir o que você vai postar em qual dia. Isso aí é bastante legal você definir com base em testes, tá? Cada conta vai se comportar de uma forma, cada público vai se comportar de uma forma. É claro que existem recomendações de práticas que são boas práticas, como, por exemplo, postar todos os dias. É uma recomendação que eu faço aqui, porque quem não é visto não é lembrado. O algoritmo gosta de pessoas que se fazem presentes na rede social e que vão manter as pessoas presentes por mais tempo também na sua rede social. Então, postar todo dia é a primeira aposta que eu passo como uma dica para a sua construção do calendário editorial. Outra coisa importante para você fazer logo no planejamento, antes de começar a executar, é definir a sua identidade visual. E é sobre isso que eu coloquei aqui essas imagens no próximo slide. O que é a identidade visual? Eu defini como um conjunto de todos os aspectos visuais que acompanham um produto, empresa ou serviço. Então, no caso, todos os aspectos visuais que você vai utilizar ali no seu Instagram vão compor a sua identidade visual. Isso aí é legal que seja definido por alguém que entende da área, como um designer gráfico, um diretor de arte, que seja, porque essa pessoa vai fazer a logo, vai definir a paleta de cores e a fonte que vai ser utilizada. Além disso, você também pode ter elementos que vão compor a sua identidade visual. Eu coloquei como exemplo aí a EdSchool mesmo, que é para onde eu citei que eu faço criação de conteúdos. E vocês podem ver que a gente sempre utiliza as mesmas cores. Olha, o azul e o preto, também tem o amarelo, mas ele aparece menos, é mais sutil. E a gente sempre está usando a mesma linha de comunicação nas peças, a mesma fonte nas peças e sempre mantendo essa identidade visual.